Então, é claro que se você quer fazer um trabalho em profundidade, quer mudar profundamente o curso das coisas, você tem que começar por atuar entre os intelectuais, ou, se possível, contra eles, se preciso, contra eles. E criar uma outra intelectualidade melhor que ocupe o lugar deles. Aí sim você mudou o curso das coisas, senão você mudou só a aparência imediata. Elegemos um presidente, ou seja, botamos o nosso símbolo lá em cima. Bicho, o nosso símbolo, você acha que ele é um intelectual? Você acha que o Bolsonaro tem todas as ideias na cabeça? Você acha que ele é um gênio da ciência política? É claro que não. Ele simplesmente pegou 2 ou 3 ideias que estavam em circulação e decidiu encarná-las, e ele encarna bem, tá certo? Mas ele tem a capacidade para ele sozinho analisar o que está acontecendo, analisar a composição do poder e as forças que estão em atuação. É claro que não tem, gente. Então ele será levado para onde a força dominante o empurre. Para a força dominante ser o bolsonarismo, precisaria que essa força dominasse o meio intelectual, sobretudo universitário. Aí sim, aí seriam as ideias desse pessoal, influenciariam os políticos e o presidente da República e assim por diante, e o empresariado, inclusive os generais. Mas olha, o pessoal liberal e conservador no Brasil sempre foi antimilitar. Então, no tempo que tinha o Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, eu insistia com eles, vocês têm que fazer a cabeça dos militares. Porque enquanto vocês estão aqui discutindo ideias liberais, falando de Ludwig von Mises, etc., o pessoal comunista, tá certo? Sobretudo a partir do seu Quartinho de Moraes, que tem um departamento no Unicamp só para estudar isso. O Quartinho de Moraes é autor de um livro em 3 volumes, A Esquerda Militar no Brasil. Ele é um estudioso profundo, né, da mente militar brasileira. Estão lá fazendo a cabeça de milico dia e noite, dominando, por exemplo, a Escola Superior de Guerra. E daí sobe no palanque o presidente do Instituto Liberal, o professor Og Leme, e prega o quê? A extinção das Forças Armadas. Eu ouvi aquilo e eu disse a famosa, né, palavra que tudo explica. Fudeu. Ou seja, eles não vão fazer nada para educar os militares. Os militares serão educados pelos comunistas. E você acha que milico tem capacidade para resistir à conversa comunista? Claro que não. Só se eles fossem o quê? Intelectuais, eles não são. Claro que no meio da milicada pode ter 1 ou 2 intelectuais. Eu mesmo citei o general Sérgio Coutinho, né? Escreveu lá o livro sobre o Gramsci e morreu amargurado porque os colegas dele nem prestavam atenção nisso. Então, por exemplo, se você pegar os nossos generais todos, eu digo, olha, que general tem alguma ideia do que seja marxismo? Se 1 ou 2 tiverem, mas é muita coisa. Não tem. Eles têm uma ideia vaga do que é esquerdismo. Não é isso? Agora, quando saiu, por exemplo, o livro do Mauro Abranches, 1964, O Elo Perdido, eu achei assim, esse livro é muito chato, porque é feito de detalhes de história de milhares de personagens de segunda ordem, mas é um livro fundamental, porque ele mostra o quê? A KGB dominava o cenário intelectual e político brasileiro no tempo de João Goulart, dominava. Não é brincadeira, gente. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. O parlamento soviético não tinha controle sobre a KGB. A KGB mandava no parlamento soviético, mandava nas forças armadas soviéticas, mandava no movimento editorial soviético, mandava na mídia soviética, mandava no sistema de ensino soviético, mandava em tudo. Então, por fundo, o pessoal compara assim, CIA e KGB, só de falar isso, você sabe que eu estou falando com analfabeto. Porque, em primeiro lugar, a CIA é um departamento de inteligência criado pelo governo americano para atuar no exterior. A CIA atua no exterior. Quem atua interna é o FBI. Então, até a guerra, Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham um órgão de inteligência para atuar no exterior. Não tinham. Na guerra, a KGB já mandava na União Soviética fazia 20 ou 30 anos. Então, a KGB já era um monstro quando criaram
A CIA é só para atuar no exterior. Agora, você imagina assim, a investigação de espionagem no exterior compara com as 1001 tarefas da KGB. Então, assim, CIA e KGB não dá para comparar, gente. Né? Mas se você quiser um exemplo, você pega livros sobre a ofensiva cultural soviética, já existem desde os anos 30, e mostra a imensidão daquilo. Depois da guerra, nos anos 50, a CIA promoveu um congressinho num hotel, Waldorf Astoria, né, contra a intervenção comunista na vida cultural. Um congressinho. Esse congressinho é denunciado até hoje como uma atividade importantíssima do imperialismo americano contra a liberdade intelectual. Até hoje. Saiu no Brasil, traduzido no português do Brasil. Esqueci o nome da autora. Escuta, mas quando a CIA inventou este congresso, que foi, se bem me lembro, em Viena, né? A KGB tinha feito 100 ou 200 desses. A KGB tinha todo o sistema de propagação de ideias que dominava o cinema, o teatro, a mídia inteira, criado pelo Willy Munzenberg. Né? Você está entendendo? Quer dizer, a CIA faz um congressinho para reagir, vamos dizer, a um movimento que já domina tudo na esfera dos debates públicos desde 20 anos antes. Agora, vê se tem na tal da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, eu acho que é a Agência Brasileira de Imundície, isso que é, né? Que saiba dessas coisas, que tenha estudado. Não tem. Primeiro, se você vai estudar o comunismo sem você entender o marxismo, você não vai entender nada. E para estudar o marxismo, você tem que ter estudado Hegel e o movimento inteiro, o movimento revolucionário inteiro, daí você entende o que é. Né? Eu estou lendo agora com absoluto fascínio a biografia do Karl Marx pelo Robert Paine. A biografia é uma maravilha. Mas eu fico impressionado com o nível das pessoas na época. Né? Se você pega lá os caras que rodeavam ali o Karl Marx, né? Você pega o Bakunin, você pega o Heinrich Heine, que era o maior poeta alemão, né? Você pega a mulher do Karl Marx. Tá? Meu Deus! Aquilo era uma elite intelectual fantástica. Como é que eles caíram na conversa do Marx? Bom, Bakunin não caiu. Bakunin sempre disse, esse Marx é espião da polícia. É? Heinrich Heine, que no começo era amigo do Karl Marx, né? Se afastou dele, lembrando a história que aparece no livro de Daniel, né, de um rei que se achava poderoso, era Deus na terra, e que acabou comendo grama no chão. Isso foi assim que Heinrich Heine descreveu Karl Marx. Vai acabar comendo grama no chão. Se você estuda a vida de Karl Marx, você vê o seguinte: Karl Marx nunca foi capaz de compreender a sua própria situação na sociedade. Ele toda hora estava prevendo movimentos revolucionários que iam derrubar tudo e botar ele no topo. Isso nunca aconteceu. É a mesma coisa que dizer, ele não sabia onde estava. O capitalismo do qual ele falava era como uma visão que passava diante dos olhos dele. Não era o mundo onde ele fisicamente estava. O mundo físico, quando ele existia, para ele não existia absolutamente. Ele não enxergava. Ora, eu tenho alguma prática disso. Eu começo a analisar qualquer coisa na sociedade a partir da minha posição na sociedade. Eu sei onde eu estou e sei o que eu estou fazendo. E por isso eu entendo o que os outros estão fazendo e no que vai dar. Ou seja, todo sociólogo tem que ser sociólogo de si mesmo, em primeiro lugar. Se você pegasse lá, sei lá, o Wright Mills, você escreveu aí a estrutura inteira do poder. Onde está você? Ele sabe onde ele está. O Wright Mills era um sociólogo de verdade, embora fosse esquerdista pra caramba, era um sociólogo de verdade. Ele sabia onde ele estava. Os grandes cientistas sociais, cientistas políticos, todos eles partiam da compreensão da sua posição na sociedade e daí compreender a posição dos outros.
Ora, para você desenhar uma cena, você desenha de onde? De onde você está. Quer dizer, você olha e mede, né? Agora, para eu desenhar desde uma outra posição, quer dizer, eu vou desenhar não o que eu estou vendo, mas o que eu acho que o outro está vendo. Bom, é um trabalho de imaginação, mas tem que ser baseado no primeiro. Eu posso entender o que o outro está vendo, porque eu sei o que eu estou vendo, e sei onde ele está dentro do quadro que eu estou vendo. E por isso eu posso fazer isso. Se eu não tiver visão do meu quadro, eu não tenho quadro nenhum.